Salve, salve pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um episódio do Mindcast. Hoje a gente vai fazer uma versão aqui diferente, na qual eu vou estar gravando sozinho aqui, porque eu acho importante contextualizar como que eu cheguei aqui, como que tudo aconteceu, o caminho que eu trilhei até chegar na psicologia. Então eu vou contar um pouquinho do meu background, um pouquinho da minha história até chegar aqui. Mas antes disso, se inscreva no canal, tá? E ativa o sininho de notificação e deixa o like, galera. Quando você deixa o like, o YouTube entende que o vídeo é relevante e aí ele vai entregar para muito mais pessoas. Então, eu vou contextualizar um pouco da minha história, como que eu cheguei na psicologia, como que eu cheguei aqui, né, nas gravações de podcast, do Mind. Então, se você tem aí vontade de avançar nos seus projetos, nos seus desafios de vida, talvez esse episódio seja para você. Talvez esse episódio, de alguma maneira, te ajude a encontrar meios através disso que eu vou compartilhar com vocês. Espero que te encorajem, espero que deixe você mais esperançoso, esperançosa de que as coisas podem acontecer para você também. Fechado? E eu quero agradecer também a Clínica de Psicologia Gustavo Marcelino, que está patrocinando mais uma vez esse episódio. Se você busca atendimento psicológico de qualidade e baseado em ciência, saiba que a Clínica de Psicologia Gustavo Marcelino é o lugar certo para você. Então, bora lá falar um pouquinho de como eu cheguei aqui, né? Como que eu cheguei na psicologia. É uma história muito que exigiu muito de mim. Foram muitos desafios que eu precisei transpor para poder estar aqui hoje como psicólogo clínico. Então, eu vou pegar um recorte que é lá de 2011, porque eu acho que vai fazer sentido para conectar com a faculdade. Então, em 2011, eu tinha, obviamente, já terminado o colegial e eu estava entrando num curso técnico da ETEC do Centro Paula Souza. Então, tinha uns cursos técnicos lá. E aí, tinha um amigo meu que queria muito fazer um curso de TI que tinha lá. Inclusive, foi a última turma, o último ano foi a nossa turma. Isso em 2011. E aí, ele chamava Rubens, né? Então, o Rubens me convidou para fazer a prova lá, processo seletivo para poder conseguir entrar nesse curso técnico, né? Eu trabalhava durante o dia e esse curso técnico era à noite. Curso de 1 ano e meio ali, tinha TCC, então já tinha ali um pouquinho do que poderia acontecer na faculdade, caso eu avançasse e decidisse fazer faculdade, porque já tinha um pouco desse modelo mais estruturado, de trabalho de conclusão de curso. Então, era uma coisa que eu não conhecia e que eu fiz a prova e acabei conseguindo entrar nesse curso. E aí, quando eu entrei nesse curso, eu gostei bastante, porque a gente estudava algo muito específico. Então, a gente estudava tecnologia da informação, a gente estudou um pouco da parte de hardware e um pouco da parte de software, mas eu gostava mais da parte de hardware, de mexer na máquina, de abrir e tudo mais. E aí, eu comecei a pensar o que poderia me ajudar a viver mais aquilo. Então, eu conheci pessoas muito legais dentro desse contexto, pessoas que são meus amigos até hoje. Inclusive, quero mandar um abraço para alguns deles, né? O Ged, né? O Gideão, lá de Luiz Antônio, o Gui Silva, o Juninho, né? O Tomate, o Alisson Kalbaiser, o Lucas Castro, o Ed Santos também. Inclusive, é uma galera que tá todos convidados para vir aqui bater um papo sobre como eles estão dentro da vida, da carreira, aquilo que eles escolheram. E o Felipe também, inclusive convidei o Felipe, fisioterapeuta, para vir aqui falar. Em breve a gente vai estar marcando aí um episódio pro Felipe estar vindo aqui falar de fisioterapia, de movimento e linkar isso com saúde mental. Então eu conheci essa galera lá e a gente fez esse curso. Eu terminei o curso, então foi muito legal porque eu me senti muito bem por ter conseguido ali fazer aquele curso técnico e ter aquele diploma ali, né? E não trabalhei com isso, mas me ajudou muito com a minha vida pessoal, porque eu aprendi muito a mexer em sistema, aprendi a mexer em parte não de programação especificamente, mas aprendi a resolver problema do dia a dia,
em computador convencional, comum, esse que a gente usa no dia a dia em casa. Então eu era um cara que sempre era chamado ali pelos meus vizinhos e pelos meus amigos a ajudar eles a resolver alguma coisa ali com navegador, com baixar música, com coisas desse tipo ali. Eu acabei sendo alguém que ajudou as pessoas que estavam à minha volta com aquilo por conta da facilidade que eu acabei desenvolvendo por por ter feito esse curso, né? Então, aí passou, né? Formei, continuei trabalhando. Então, eu trabalhava no regime CLT. Eu trabalhei no supermercado há muito tempo, né? Nessa época eu ainda não trabalhava no supermercado. Mas aí depois que eu fiz esse curso técnico, aconteceu que eu falei, bom, o que eu vou escolher agora, né? Então, foi legal fazer esse curso técnico. E aí, fiquei pensando o que poderia me trazer mais daquela experiência. E aí, conversando com alguns amigos, pessoas que já tinham experiência com isso, eles me falaram para mim fazer faculdade. Falou, pô, se você quer viver isso mais intensamente, vai fazer faculdade de psicologia. Não necessariamente, né? Não necessariamente me pediram para fazer faculdade de psicologia, mas falaram para mim fazer faculdade para viver isso numa quantidade cada vez maior ali, que aquela experiência iria aumentar. E aí eu comecei a pesquisar curso. Então eu gosto muito da área de humanas, né? Tenho pouca habilidade ou pouca familiaridade com exatas. Eu não sou um cara muito que gosta de números e tudo. E aí eu comecei a pesquisar cursos de humanas que poderiam fazer sentido ali para mim. E aí apareceu direito, psicologia, alguns outros cursos ali de humanas, e eu acabei ficando focado na psicologia. Então eu falei, pô, vou ver aqui, né, se eu consigo fazer psicologia, se eu consigo entrar nesse curso, como que vai ser, porque na época o custo era muito alto, né, as mensalidades, o valor da faculdade. E aí eu fiquei pensando como que eu ia entrar, né, com o salário que eu tinha, enfim, tinha outras coisas ali para fazer, e talvez eu não iria conseguir entrar direto dentro da faculdade de psicologia se eu não tivesse uma organização ali. E aí descobri, né, que existe o Enem, para conseguir bolsa ali, parcial ou integral, para estar fazendo faculdade em universidades públicas ou privadas. E aí eu comecei a prestar o Enem. Foi uma saga, assim, de 4 anos, porque de 11, né? 11 e 12, que foi quando eu terminei ali em 2012 o curso técnico. Eu fiquei esse tempo ali tentando ver o que seria, né? Basicamente uns 3 anos ali. E aí, em 2015, eu fiz o meu primeiro Enem. Então, eu fiz o Enem em 2015, 16, 17 e 18. Foram 4 anos seguidos que eu acabei fazendo o Enem para tentar, de fato, conseguir entrar na faculdade. Então, acho que aqui talvez já tenha um aprendizado para você que quer tentar. Não necessariamente a faculdade, mas construir algo de valor para você, que é a questão da insistência, assim, né? Talvez não da insistência, mas da persistência, porque insistir parece que você tá sempre fazendo a mesma coisa do mesmo jeito. Então, na persistência, você vai adaptando, né? Vai mudando a maneira de fazer para você chegar naquele objetivo maior. Então, eu fui adaptando ali, criando essa consistência e acabei fazendo o Enem 4 anos dessa forma. Então, o aprendizado que eu quero deixar para você aqui é: não desista. Você vai precisar de resiliência, vai precisar de encontrar caminhos novos para você conseguir o que você quer. Porque, de fato, eu queria muito que desse certo, por isso que eu fiquei 4 anos tentando. E aí, eu tentei 4 anos, mas não necessariamente eu entrei depois de ter conseguido. Eu entrei em 2018, então eu fiz Enem em 2015, 16, 17 e 18. Só que em 2018 a minha nota ainda era baixa. Era uma nota que não era muito baixa, mas ela não era suficiente para conseguir faculdade de psicologia numa universidade federal, principalmente, e até mesmo numa privada. E aí eu decidi que eu precisava tomar uma decisão, né? Ou eu ia do jeito que dava e pagava ali a mensalidade, ou eu ia ter que postergar e ficar fazendo Enem, sei lá, por mais quanto tempo. E aí eu decidi que eu entraria mesmo sem conseguir a bolsa integral. Então eu peguei a nota do Enem que eu tinha e usei num sistema que chama Quero Bolsa, né? E lá no Quero Bolsa você consegue ali, se você tiver feito o Enem em anos anteriores e tiver atingido a nota mínima, não sei se hoje é assim, mas na época era, 450 pontos você conseguia algum tipo de bolsa ali em universidades privadas.
E aí eu usei essa nota de 2018 pro Quero Bolsa ali. E o pessoal acabou me concedendo uma bolsa de 45%. Então, eu consegui uma bolsa de 45% na Estácio. E aí eu pagava os outros 55% com o meu salário do trabalho que eu tinha. Nessa época eu já trabalhava no supermercado. Então, eu estava trabalhando no supermercados Greek. Fiquei 7 anos lá. Todo o meu período de faculdade eu passei lá. Então, eles foram um apoio muito importante para mim. Um pessoal que me acolheu, que me ajudou, que foi muito humano e focou em me ajudar nas minhas necessidades ali. Mudaram eu de horário, mudaram eu de cargo, de função, para poder ali conseguir conciliar os horários de trabalho e de faculdade. Então eu quero agradecer muito aqui também o pessoal lá do Greek, o senhor Elias, a dona Fernanda, o Adilson, que foi assim um paizão para mim. Desde o começo a gente ia muito pro Ceasa, na época eu era auxiliar de compras, então a gente ia pro Ceasa de madrugada e o Adilson estava sempre ali sendo um suporte para mim, me dando boas dicas, bons conselhos, me incentivou a estudar quando eu falei que eu queria fazer faculdade de psicologia. Então, toda essa galera tem um papel muito importante em eu estar aqui hoje. Eu quero agradecer todos eles. E aí, foi meio que essa dinâmica, né? Então, eu entrei com essa bolsa de 45%. E aí, a vida era bem mais corrida, porque eu ia pro trabalho de manhã, entrava mais cedo para sair um pouco mais cedo, dar tempo de pegar o ônibus. E aí, não voltava para casa, porque não dava tempo. Então, já saía do trabalho direto pro ponto. E do ponto, eu vinha aqui para Ribeirão para fazer a faculdade à noite. Então, foi basicamente isso que aconteceu no começo, essa jornada. E aí, dentro da faculdade, eu comecei ali a abrir mais a minha cabeça para o desenvolvimento pessoal, para a saúde mental, que era uma coisa que era muito nova para mim. Então, era uma coisa que eu não entendia muito bem ali. O que era, né? Não tinha muito essa psicoeducação ali dentro da minha família. As pessoas não se importavam muito com isso. Não porque elas não queriam, porque elas não conheciam. Então, eu acabei fazendo essa ponte, né? De adquirir esse conhecimento e levar para dentro das pessoas ali, ou pro contexto daquele ambiente que eu vivia, familiar e dos meus amigos. Então, a faculdade foi um pilar muito importante que me ajudou demais a construir esse caminho que eu tô hoje, falando de saúde mental. Inclusive, esse podcast só existe por conta disso, por conta que eu entrei na faculdade de psicologia e comecei a entender mais sobre como funcionava essas questões de saúde mental. Então, a partir dali, foi uma jornada de 5 anos, com muitos altos e baixos, com muitas coisas boas e coisas não tão boas, mas com muito amadurecimento que a faculdade me trouxe ao longo dos 5 anos. A gente pegou um período de pandemia, então a gente ficou um tempo ali que a gente não ia na faculdade e era muito mais difícil conciliar, porque a gente gostava muito do presencial, das amizades, né, do contexto ali, das pessoas que a gente acabou conhecendo. E aí a gente teve esse desafio da pandemia, que foi muito difícil também. Mas eu gosto sempre de lembrar que nada é fácil, tudo tem um preço, e o preço não é caro. Para mim, o preço é o que vale. Tudo aquilo que vale muito vai custar um preço mais alto. Então, eu nem sabia que os caminhos iriam se abrir de tantas formas maravilhosas como se abriram para mim. Mas eu só tô podendo desfrutar desse caminho porque eu não desisti, porque eu continuei, porque eu não deixei de fazer aquilo que era importante. Então, eu quero dizer para você, se você tem algum sonho que você ainda não realizou, ou alguma coisa que você ainda quer fazer, pensa sempre em como você vai criar essa jornada, desenvolver as habilidades que você precisa para poder construir isso. Porque desistir talvez não seja uma opção que vai fazer você conseguir. Você vai precisar, de fato, encontrar caminhos, fazer algum tipo de conexão com pessoas que já chegaram lá e que sabem como fazer, para que você possa se desenvolver e conseguir tocar naquilo que você quer. Então, eu tô aqui também como uma forma de me colocar como talvez um exemplo que seja bom para você. Não necessariamente eu quero que você me veja assim, mas talvez compartilhar um pouco dessa jornada faz você acreditar que você pode chegar onde você quer
e que os momentos difíceis não definem quem você é ou até onde você vai chegar. Então, é muito importante você construir um ambiente que te favoreça. Eu acho que esse foi um ponto importante da minha jornada, que quando eu entrei na faculdade de psicologia, eu caí num ambiente muito mais favorável do que eu estava ao longo de toda a minha vida. Um ambiente que me mostrava que eu podia crescer, que eu podia chegar, que eu podia ir mais longe, que eu podia fazer diferente. E esse ambiente foi a faculdade para mim. E aí talvez você tá pensando aí da sua casa, tá, Gu, mas qual que é o ambiente que vai me favorecer? Eu acredito, do ponto de vista da psicologia, que alguns ambientes nos favorecem mais do que outros. Então, ambientes que estimulem você investir na sua qualidade de vida, na sua saúde emocional, no seu bem-estar físico, no seu bem-estar fisiológico e em todos esses hábitos que geram algum tipo de movimento mais funcional para sua vida. Eu tenho certeza que isso não vai ser perdido. Então, pensa na sua vida, como que você tá hoje, né? Você tem um objetivo de sair de um ponto A para um ponto B, só que você tem que pensar o que vai ajudar você a chegar nesse lugar, né? Entre o ponto A e o ponto B, existe uma distância aqui, um gap, né? E você vai precisar preencher esse gap. E esse gap eu preenchi com rotina, com hábitos saudáveis, com pessoas que me estimulavam a ser melhor. Então, não dá para você chegar de um ponto A para um B se você não mudar um pouco a sua maneira de fazer as coisas, de se comportar. Porque pensa que o comportamento que você não muda, ele vai manter você num ciclo igual. Então, você vai ter pouca chance de mudar se você não variar um pouco de comportamento. Então, às vezes você quer, sei lá, guardar mais dinheiro, mas você anda com pessoas que têm pouco cuidado com a maneira como eles usam o dinheiro que eles ganham. Às vezes você quer comer mais saudável, mas você tá num ambiente onde as pessoas não valorizam isso, até mesmo hostilizam, caso você queira fazer uma dieta, ir num nutricionista e tentar alinhar ali um pouco melhor a sua vida, do ponto de vista da alimentação. Então, você vai ter que escolher que tipo de ambiente você quer frequentar, porque o ambiente vai fazer boa parte desse caminho para você. Porque o ambiente, ele vence, pessoal. Então, contextualizei um pouco aí do porquê, né, eu tô aqui. E aí, eu quero trazer um pouco da proposta, né, da proposta do Mindcast, de levar saúde, qualidade de vida para as pessoas, saúde física, emocional, hábitos saudáveis, desenvolvimento pessoal. Eu sei que cada um tem seu tempo e que eu não tô aqui para você me ver como uma pessoa que faz as coisas certas ou que faz tudo certo. Eu tenho vários medos, eu tenho ansiedade sobre algumas coisas, eu tô o tempo inteiro tentando cuidar disso, me desenvolver. Gosto muito de ler, gosto muito de me conectar com pessoas que podem ser uma ponte positiva para mim. Então, o nosso objetivo com o Mindcast também é esse, sabe? É fazer você refletir se as coisas que você tá fazendo hoje, de fato, são congruentes com os sonhos que você tem na sua cabeça. Porque, como eu falei, às vezes você tem um sonho muito bacana, só que o seu comportamento e a maneira como você tá fazendo não tá congruente. Ou seja, não vai levar você para aquele lugar. Porque se você tá comendo mal e quer ter uma saúde física saudável, isso não vai dar match, a conta não vai fechar. Você vai precisar readequar a sua alimentação para você conseguir ver esse resultado no seu corpo. Então, o Mindcast tá aqui propondo saúde mental baseada em ciência, né? Tudo que eu aprendi na pós, tudo que eu aprendi na faculdade de psicologia, todos os livros que eu leio sobre sono, alimentação, regulação emocional, gerenciamento de estresse, tudo que a gente aprende dentro da psicologia baseada em ciência, da neurociência também, são o nosso carro-chefe. Então, a gente quer falar de saúde baseado em evidência. A gente não quer falar das coisas que a gente acha ou pensa ou que a gente tirou do nada. A gente quer olhar para os estudos que estão aí, mais atuais, sobre depressão, ansiedade, desregulação de humor, hábitos saudáveis, e trazer isso para dentro do nosso podcast. Então, se você
tem essa vontade de mudar de vida, de melhorar, de construir algo diferente, fica com a gente, segue o canal, compartilha com outras pessoas, porque de fato a gente quer propor algo que gere benefícios reais na sua vida, algo que gere movimento real na sua vida, algo que faça você de fato sentir que você está evoluindo, de fato sentir que você está avançando, que as coisas estão indo para um lugar que você sente o avanço, que você percebe, que é perceptível. Você fala, caramba, eu tava dessa forma e hoje eu tô melhor porque eu tô dormindo mais cedo, eu tô acordando mais cedo, eu tô me alimentando melhor, eu tô praticando uma atividade física, eu tô construindo relações interpessoais saudáveis. Então, eu acredito muito na psicologia baseada em ciência. É por isso que o Mindcast existe hoje, para ajudar você a construir isso. E eu gostaria muito que você desse esse voto de confiança para mim, para o Mindcast, e ficasse com a gente em todo esse tempo que a gente vai estar aqui falando de saúde. E aí, talvez, se eu pudesse te dar algumas dicas e conselhos práticos, até sobre por onde começar, no sentido de, às vezes está muito difícil para você, e você não sabe por onde começar, eu te recomendo a começar por você mesmo. Começar de dentro para fora, começar se observando, começar tentando entender as motivações do porquê você faz o que você faz. Então, quando você começa a se autoconhecer, você começa a abrir espaço para fazer coisas diferentes, fazer coisas novas, fazer coisas que vão ajudar você a construir uma vida mais valorosa, baseado naquilo que você quer de fato, não daquilo que talvez você está sendo induzido por outras pessoas a fazer. Então, é o processo de autoconhecimento, é o processo que a gente ajuda as pessoas a focar na terapia, né? Então, a terapia vai focar muito em você, né? No porquê você não está conseguindo mudar, o que pode estar te atrapalhando, o que pode estar impedindo você de chegar nesse lugar tão desejado que você sonha. Então comece por você. Não comece pelos outros, não comece pelas pessoas que você ama ou que você admira. Começa por você. Começa fazendo essa autoanálise de como a sua vida tá hoje e por que ela tá no lugar que ela tá. Quais os ajustes que você vai precisar fazer para sua vida começar a se inclinar novamente para o lugar que você quer. E às vezes você tá se sentindo perdido. E a terapia pode ajudar você a organizar mais os seus pensamentos. É por isso que é uma busca que a gente pede para as pessoas fazerem de dentro para fora e não o oposto. E aí, quando você começa a fazer isso, você vai começar a entender e perceber que algumas coisas não vão fazer mais sentido para você. E aí vai ser um processo secundário que você vai precisar fazer, que é de tirar algumas coisas da sua vida. Antes de incluir coisas na sua vida, você vai precisar retirar algumas coisas da sua vida. E às vezes você vai precisar retirar pessoas, às vezes você vai precisar retirar ambientes, às vezes você vai precisar retirar hábitos que não são bons para você. Então você vai precisar começar a mexer no externo. Primeiro você vai mexer no interno, no autoconhecimento, em se conhecer de fato, e depois você vai precisar mexer nas coisas que estão fora, no seu ambiente, nas suas relações interpessoais, na maneira como você faz as coisas e na maneira como você lida com a vida. Então esse é o segundo ponto que você vai precisar olhar, que é como que tá seu ambiente, o que precisa sair daqui. Primeiro tira, depois você vai começar a incluir essas coisas novas. Então primeiro tira um hábito ruim, depois inclui um hábito bom. Então primeiro você precisa, parar de comer de maneira ruim, para depois você começar a introduzir uma dieta saudável. Porque se você tenta incluir a dieta no mesmo tempo que você ainda está comendo mal, a chance de você desistir da dieta saudável vai ser maior. Porque você vai precisar entender os gatilhos que estão fazendo você comer errado. Então primeiro você vai tirando coisas, depois você inclui. Pensa numa analogia, quando alguém está reformando uma casa, né?
Então, geralmente, quando as pessoas compram uma casa e geralmente elas fazem algum tipo de reforma. Geralmente elas tiram coisas que elas não querem, que era do proprietário antigo, às vezes algum tipo de objeto, algum tipo de decoração, algum tipo de coisa que tem ali, que ela fala, pô, não tem a ver comigo, assim, não é minha cara, não é isso que eu gosto, não é esse quadro, não é essa pintura, não é desse jeito que eu quero. Então a pessoa começa a tirar essas coisas de dentro da casa, e aí depois ela começa a incluir as coisas do jeito que ela quer, do jeito que tem mais a ver com a personalidade dela. Então pensa na mudança como essa analogia de uma casa que você está reformando. Primeiro você tira coisas e depois você começa a incluir ali uma decoração nova. Então, presta atenção nesses hábitos que você tem que não são tão bons. Porque se você começar a retirar eles, vai ficar mais fácil você incluir coisas novas que vão gerar mais movimento saudável para sua vida. E aí, falando, então eu falei do autoconhecimento, falei de modular ali o seu ambiente externo. E aí também você vai precisar mexer um pouco nos seus hábitos de saúde, né? Então, hábitos de saúde física e alimentar. Acho que saúde física principalmente, porque é muito mais difícil você manter uma vida organizada se você não tá levando estímulos saudáveis pro seu corpo. Porque às vezes a sua cabeça até planejou alguma coisa, mas o seu corpo não tá com energia suficiente para responder. Ele não tá naquele pico de energia máximo e saudável para conseguir executar aquela tarefa que a sua mente está pedindo. Então, você conseguir construir um hábito de rotina física vai te ajudar bastante. Então, tenta incluir algum tipo de atividade física que seja saudável para você. Não necessariamente precisa ser uma academia, mas uma que você se identifique e que gere todos esses benefícios neurológicos e fisiológicos, obviamente, né? Então, principalmente do ponto de vista da regulação emocional, a gente sabe que estressar o corpo com academia, com atividade de movimento, tirar o corpo da inércia, faz a gente liberar substâncias que são consideradas de bem-estar e prazer psicológico, como noradrenalina, epinefrina, serotonina. Todas substâncias ali que vão gerar um bem-estar para você. Então, não necessariamente você vai precisar ficar se entupindo de comida hiperpalatável para sentir dopamina, ou fazer muito uso de álcool em excesso, ou até mesmo de drogas como a maconha, por exemplo, né, que gera uma sensação ali na pessoa de prazer, mas é por uma via muito nociva do ponto de vista da saúde. Então, quando você faz algum tipo de atividade física, você está liberando essas substâncias de maneira natural e saudável. E então pensa nisso. Pensa que esse caminho, ele custa um preço. Ele não é um caminho que se encaixa sozinho. Que você vai precisar ter todo esse cuidado aí com a sua rotina. Tá? Então, basicamente era isso, assim, os pilares centrais que eu queria falar para vocês, né? Do ponto de vista da minha carreira, como que eu cheguei aqui, através da psicologia, de curso técnico, e como que eu estruturei depois, né? O Mindcast, com essa proposta mesmo de levar psicologia baseada em ciência para sua casa. Então, às vezes você tá com coisas que estão atrapalhando você do ponto de vista emocional. Não tenha medo de buscar ajuda profissional. A psicologia é muito importante, né? Para que a gente consiga resolver problemas emocionais. E não trate isso como tabu. Trate isso como realmente um investimento de autocuidado muito poderoso para você. E também estimular as pessoas que você conhece a buscar ajuda sempre que elas precisarem. E eu quero fazer aqui uma reflexão para você, que é assim, ó. Hoje eu percebo que o pouco que eu avancei, que eu considero que eu ainda não tô no lugar que eu quero, obviamente, mas foi fazendo
esse rearranjo ambiental, intrínseco, olhando para dentro, arrumando o meu ambiente, tendo uma rotina mais que me favorecia. E também comecei a me cobrar menos no sentido de que eu não precisava fazer tudo. Que eu tinha que focar naquelas coisas que de fato geravam um resultado melhor para mim. Porque às vezes você tá aí me ouvindo, você tá fazendo um monte de coisa. Você tá correndo para um lado, correndo para o outro, fazendo várias coisas ao mesmo tempo, só que você não sente avanço. Então tem um livro que chama Essencialismo, né? Menos, porém melhor. Qual que é a ideia central do essencialismo? É você fazer menos coisa, mas com mais qualidade. Então, ao invés de você focar em 10 objetivos, foca em 2 ou 1, mas que seja de fato algo que você vai chegar no final do seu dia ou no final do seu ano, você fala, caramba, valeu muito a pena porque esse era um objetivo que ia mudar de fato o meu resultado. Então pensa que tem objetivos que fazem você avançar pouco e tem objetivos que fazem você avançar muito. Então eu comecei a perceber também que existe um padrão nessa questão de performance e de crescimento, que não é fazendo tudo, é a gente escolhendo fazer poucas coisas que de fato vão gerar mais resultados na nossa vida. Então pensa nas coisas que você está fazendo e se pergunte se elas de fato geram um resultado para você. Se às vezes não é melhor parar de fazer algumas coisas e se concentrar em outras poucas que vão gerar um resultado melhor para você, tá? Então, acredita nisso e, acima de tudo, acredita que você pode construir desde que você se dê o tempo, desde que você se permita passar pelo processo, desde que você não se invalide tanto, desde que você respeite os seus limites, desde que você construa uma rede na qual você vai se sentir acolhido, ouvido ou ouvida toda vez que você precisar falar de alguma coisa que você tá incomodado. Não encare a vulnerabilidade como um problema, porque de fato ela não é. E se você não se abrir para entender os sinais que o seu corpo e a sua mente manda, também vai ficar difícil para você chegar. E aí também posso até te indicar um livro chamado A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown, uma socióloga americana, que ela escreveu sobre vulnerabilidade. E ela descobriu, com mais de 20 anos de pesquisa, que existe muita força dentro da vulnerabilidade. A vulnerabilidade no lugar certo, com as pessoas certas, com as pessoas que vão ser empáticas, que vão te respeitar e que vão de fato conseguir ajudar você a se olhar de um outro ângulo. Então, não precisa abraçar o mundo sozinho ou abraçar o mundo sozinha. Você pode dividir isso com pessoas que você confia, que você sente que são pessoas confiáveis e que podem, de certa forma, te ajudar. Fechado? Então, depois de ter dito isso pra você, eu queria pedir pra você continuar confiando em tudo aquilo que você está fazendo. Que uma hora as coisas vão mudar, elas vão melhorar e você vai conseguir atingir seus objetivos. E aí, antes de encerrar, quero pedir para você continuar com a gente, como eu já disse, para você dar like nesse episódio, para você compartilhar esse episódio com outras pessoas, para você se inscrever no canal, né, para ajudar a gente a crescer, a chegar mais longe, a desenvolver cada vez mais o nosso trabalho. E para você que tem a intenção, ou até mesmo de conhecer um pouco mais sobre o nosso projeto de Mindcast, você que é empresário, você que é empreendedor, você que de alguma maneira acredita que a sua marca pode ser linkada com um projeto como esse, que fala sobre saúde mental baseada em ciência, saiba que vai ter um link na descrição para você poder estar marcando uma call, uma reunião online, para a gente poder estar apresentando o projeto e todo o futuro do Mindcast, o que a gente tem pela frente ao longo desse ano. E quem sabe você possa ver sentido em linkar o seu produto, acesso ao serviço aos nossos episódios. Então, quero te agradecer. Muito obrigado por você ter estado aqui comigo no dia de hoje, num podcast diferente, que não deixa de ser um desafio gravar sozinho, olhar para a câmera e tentar
passar uma mensagem positiva, uma mensagem que gere esperança, que gere empatia, que gere respeito com você que está do outro lado. Saiba que o meu objetivo maior é sempre esse, fazer você se sentir mais encorajado, encorajada, fazer você acreditar no potencial que você tem. Eu tomo muito cuidado para não passar algum tipo de aconselhamento ou orientação que eu não esteja construindo dentro da minha própria vida. Então, estar aqui não é fácil, é um desafio muito grande todas as vezes que eu sento aqui para gravar, porque eu sei que são pessoas que estão do outro lado me ouvindo e que podem pegar isso para a vida delas, e se eu estiver falando coisas que de fato não fazem sentido, talvez eu prejudique as pessoas. Então, você pode ficar muito tranquilo e tranquila que do ponto de vista da minha responsabilidade, eu sempre vou levar aquilo que eu estudo com muito afinco, com muita dedicação e com muita ciência por trás para poder trazer conteúdos de qualidade para você. Então, obrigado, até o próximo episódio. Valeu e curtam aí muito este episódio solo que eu fiz hoje aí. Beleza? Tamo junto, pessoal. Valeu!